Apocalipse, capítulo 4. Estamos andando nesse tema tão rico, que é a escatologia, a doutrina das últimas coisas, mas também a perspectiva da escatologia já inaugurada e da futura. Aquilo que acontece quando nós morremos, para onde vamos, o que vemos, e aquilo que acontecerá quando o Senhor Jesus voltar, o grande julgamento e a nova Jerusalém. Então, a escatologia, o estudo das últimas coisas, ele tem esses dois momentos, o já e o ainda não. Aquilo que já acontece e aquilo que ainda não aconteceu, mas acontecerá. Então, quando nós falamos de morte e vida no céu agora, é o que já acontece, que foi o tema de domingo passado e hoje. Domingo que vem, o que acontecerá. Então, aí vamos entrar no futuro. Apocalipse capítulo 4, verso 1 em diante. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto, a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Nós já vimos, e é importante sempre perceber, a importância da palavra do Senhor ser entendida como um grande quadro, um quebra-cabeças, em que cada peça vai encaixando e você vai, então, percebendo o quadro como um todo. Não é saudável fazer teologia apenas em cima do texto que você acaba de ler. O texto está dentro de um contexto e de um contexto maior, contexto do próprio livro, no caso de Apocalipse, e do contexto de toda a Escritura Sagrada. Uma das dificuldades que nós temos na interpretação do Apocalipse é que nós temos um autor de 2000 anos atrás tentando nos falar de algo que ele viu lá na frente e que nós ainda não vimos. Então, quando vai lançar um carro numa feira de automóveis, existe sempre um carro com um tecido em cima, não é? E todo mundo sabe, ali tem um carro, mas ninguém sabe o formato do carro, que tem dentro, como é que é o design desse carro. O que João fez foi entrar por debaixo desse tecido, olhar o que era esse carro e, ao sair, ele tenta descrever.
Agora imagine uma pessoa de 2000 anos atrás tentando descrever algo que até para nós hoje seria inimaginável. Por exemplo, como João, há 2000 anos atrás, descreveria um iPad? Pense nisso. Para aquele povo daquela época. Como é que ele ia descrever um iPad? Como é que ele ia descrever, por exemplo, um avião a jato? Olha, vi um pássaro, algo como um pássaro grande, um pássaro que voa sozinho, um pássaro que tem gente dentro, imagine. Então a linguagem é uma linguagem complexa. Então nós temos que entender o que essa linguagem representava naquela época, estudar a época em que João escreveu, o que existia dentro do contexto da mente de João, que era comum, o vocabulário dele, para tentar entender aquilo que está lá na frente no dia de hoje para nós. Fácil, né, meus irmãos? Simples. Então, o que nós vimos até agora, debaixo dessa lona, né, que João está contando para nós, e ao longo de toda a Escritura Sagrada, eu quero lembrar aos irmãos que nós já vimos que a morte é separação. Quando a alma deixa o corpo, isso é morte. A alma entra imediatamente na presença do Senhor, como vimos hoje pela manhã, se a pessoa for salva, crê no Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e entra imediatamente em julgamento, em tormentos, se ela não creu no Senhor nessa terra. Não há sono da alma, já vimos vários textos mostrando isso, a pessoa não fica dormindo, esperando o julgamento, não existe isso na palavra do Senhor, a transição daqui para a vida eterna é imediata. E também vimos que se existe alguma dúvida de como vai ser a nossa vida no futuro, é só olhar para Cristo. Cristo é o modelo. Texto de Filipenses, capítulo 3, verso 20 e 21. Então, assim como Cristo foi, nós seremos. O corpo de Cristo é exatamente aquilo que nós viveremos como realidade futura. Bom, agora nós estamos entrando nesse texto, e o texto vai contar para nós uma transição. Se você abrir Apocalipse no capítulo 1, mantenha sua Bíblia aberta aí. No capítulo 1, você tem o texto de Apocalipse como uma revelação de Jesus Cristo, que Deus dá a ele, versículo 1 do capítulo 1, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, João é o autor, e ele foi direcionado nessa caminhada. O em breve é que chama atenção, porque chama-se aqui escatologia inaugurada, porque do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, você tem as cartas às igrejas. Essas igrejas simbolizam as nossas igrejas. Jesus está andando nessas igrejas. Do capítulo 6 em diante, já é lá a expectativa futura, que ainda não aconteceu e vai demorar um tempo para acontecer. Então, entre o capítulo 3 e o capítulo 6, a gente não precisa fazer aula de matemática para entender. Entre o 3 e o 6 tem o 4 e o 5. Não é? E esses dois capítulos, o 4 e o 5, os teólogos concordam que ele está narrando o que já acontece no que a gente chama de estado intermediário, ou seja, entre a morte e a futura ressurreição. O que acontece aqui no capítulo 4, então, é a visão do que temos hoje, dia 8 de novembro de 2015, no céu. Esta é a realidade do que acontece hoje. Então, capítulo 4 e 5. A partir do capítulo 6, começa a abertura dos selos, as trombetas, o anúncio da grande tribulação, das coisas que já caminham com a manifestação da vinda de Cristo Jesus. Então, é maravilhoso esse texto, porque ele vai abrir os nossos olhos e vai revelar com uma linguagem muito interessante essa expectativa. Eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência para ouvir a citação de um teólogo chamado Anthony Huckman, que ele diz o seguinte: existem 3 exemplos claros no Novo Testamento, onde a palavra psique, que é a palavra alma em grego, é usada
para designar aquele aspecto do homem que continua a existir depois da morte. Então, o homem é corpo e alma. Quando ele morre, a Bíblia passa a chamar ele de alma. E a palavra alma, no grego, é psique. Daí, o primeiro encontra em Mateus capítulo 10, verso 28, citação de Huckman. Vamos lá, Mateus 10, 28. Vamos andar um pouco na Bíblia para a gente entender. Mateus capítulo 10, verso 28. Jesus diz aos seus discípulos: não temais os que matam o corpo e não podem matar a psique, a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a psique, a alma, como o corpo. Então a primeira vez aparece aí, a segunda aparece lá em Apocalipse. Pode voltar para Apocalipse, capítulo 6, o verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar a psique, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Capítulo 20, versículo 4 de Apocalipse. Capítulo 20, versículo 4. O texto vai dizer assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a psique, as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O texto é interessante porque dá a ideia de que a alma pode ser reconhecida. É a alma dos decapitados. Então, entre um estado e outro, no céu hoje, nós podemos concluir, segundo o Anthony Huckman, que o que nós temos hoje no céu é uma psique, é a alma, o corpo está aqui na terra, a alma entrou na presença de Deus no céu. Estou falando de gente que creu no Senhor Jesus, porque hoje de manhã a gente já mandou um monte de gente para o inferno, né? Então nós estamos falando daqueles que creem e entram na presença do Senhor Jesus. Então, quem entra lá, esse estado, ele não é um espírito que você não vê forma alguma. É um espírito que você vê. Não é um corpo, mas é um espírito visível. É uma alma visível e reconhecível. Essa é a ideia de Apocalipse capítulo 4. Então, a primeira coisa que nós podemos tirar aqui, a partir do que a palavra de Deus nos ensina, é que o céu hoje é um lugar onde as almas das pessoas que em Cristo Jesus morreram estão na presença de Deus e você pode identificá-las, mesmo que não estejam com o corpo, porque é uma realidade espiritual. Isso é muito interessante. Bom, daí existe, olha o capítulo 4, versículo 1, uma porta. O texto vai dizer: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo. A voz de trombeta é uma explicação para uma voz alta demais. Eu não sei se você já teve a experiência de ouvir uma trombeta bem próxima, mas ela é alta. Eu fui pastor numa igreja que tinha 2 entradas, assim como essa, uma ali e outra aqui. E um dia eu fui fazer um casamento muito bonito na igreja, maravilhoso e tal, cheio de pompa e circunstâncias, louvado seja Deus por isso. E eu estou lá no púlpito esperando o casal. Quando a noiva entrou, entraram 2 indivíduos por essas portas, eu não sabia, ficaram atrás de mim, eu não vi, com uma trombeta desse tamanho cada uma, e quando a noiva apontou, eles a plenos pulmões, pará, meus irmãos, graças a Deus, estava todo mundo olhando para a porta, porque eu dei um salto dessa altura, pensei que Jesus estava voltando, e foi uma coisa realmente espetacular, viu? Foi um teste cardíaco violento. Então, João está dizendo que ouviu a primeira voz como de trombeta. A palavra é: a voz do Senhor é tão alta, a voz que lhe revelou tão alta, que não havia dúvida nenhuma. Diz o versículo 1 do capítulo 4, que ele convida ele para subir. Ele diz: sobe para aqui.
Nos primeiros capítulos de Apocalipse, nós encontramos 3 tipos de porta. Existe a porta da oportunidade, capítulo 3, verso 8. Porta da oportunidade, segundo um comentarista chamado Barclay. Conheço as tuas obras, capítulo 3, verso 8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, na qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa é chamada a porta da oportunidade. Eu coloquei aí diante de você. Capítulo 3, verso 20. Segunda porta é a porta do coração humano, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta do seu coração, e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa é a porta do coração, do relacionamento. E agora o capítulo 4, verso 1, fala da porta da revelação. A porta da revelação, ela é ligada à teologia do Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 4, Ezequiel capítulo 1, verso 1. Vamos lá para você ver. Essa ideia de que a revelação de Deus é algo que se abre. Ezequiel 1, 1. Aconteceu no 30º ano, Ezequiel 1, no 5º dia do 4º mês, interessante a designação exata do tempo, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, ou seja, eu estou te dizendo o dia e o lugar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. João tem a mesma experiência dos profetas do Antigo Testamento, porque a Bíblia, ela revela e se completa. Marcos capítulo 1, verso 10, diz que os céus, eles manifestam isso. Marcos capítulo 1, verso 10, quer ver? Lá no Novo Testamento. Isso tudo tem sentido, tá? Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. João capítulo 1, versículo 51, diz assim: e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pode voltar lá para Apocalipse capítulo 4, verso 1. O que isso significa? Que João está nos dando plena convicção de que aquilo que ele viu tem lugar geográfico. Ou seja, ele não está falando que aqui a terra foi transformada, ele está dizendo: olha, eu entrei na presença de Deus no céu. Ele usa essa linguagem desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, para concluir Apocalipse, dizendo que o que ele vai nos contar é a revelação exata do que existe no céu. O apóstolo Paulo vai chamar de terceiro céu, porque o judeu tinha essa linguagem, terceiro céu. O que é o terceiro céu? O primeiro céu é o céu do dia, você vê o céu azul, a não ser que você marque uma programação de patins, aí vai ver o céu chovendo, né? O primeiro céu. O segundo céu é o céu da noite, que você vê as estrelas. O terceiro céu é onde Deus vive, está acima das estrelas. João diz: é lá que eu fui. Então eu estou falando para você dessa revelação. Ele fala: eu não estou falando para você da revelação desse primeiro céu, não estou falando para você da revelação do segundo céu, eu estou falando do terceiro céu. Quando os russos mandaram o primeiro astronauta para dar a volta, né, na órbita terrestre, ele disse: estou vendo a Terra, estou vendo as estrelas, mas não vejo Deus. Óbvio que não tinha uma teologia boa para saber que Deus não está no segundo céu, mas no terceiro, né? Então, é óbvio, a gente crê na onipresença de Deus, mas isso aqui é só teologia para o irmão Gagarin entender um pouquinho. Então, a palavra do Senhor vai dizer que é nesse ambiente. O que isso significa? Para entrar no céu tem que passar pela porta. E a porta que dá ao céu é estreita, e apertado é o caminho. O texto então vai nos descrever o que tem lá, versículo 2. Imediatamente eu me achei, capítulo 4, versículo 2 de Apocalipse. Imediatamente eu me achei em espírito. Eu me achei em espírito. E essa expressão em espírito pode ser no espírito. Ou seja, ele está enfrentando um estado de êxtase espiritual.
ele está num momento de sublimação espiritual, apesar de toda a sua consciência estar ativa. Deus não apagou a consciência dele, mas ele está em plena consciência do que está vendo, tanto é que ele pode narrar. O que isso significa? Que o céu é um lugar onde você entra consciente. Você não entra no céu dizendo assim: tudo bem, quem sou, de onde vim, para onde vou. O céu é um lugar onde a sua consciência funciona plenamente. Você sabe onde você está, quem você é, o que Cristo fez por você. Por isso o louvor seu no céu é perfeito, porque você é agradecido. Você entra no céu agradecido. Essa história de que no céu as pessoas apagam a memória, que não lembram de nada, não existe na Bíblia. O céu é um lugar de plena consciência, mas nenhuma preocupação. Por quê? Porque você está diante, olha o que diz o versículo 2, do trono. Quem entra no céu, entra por uma porta, porta da revelação, e vê o trono. E quem está assentado no trono é aquele que reina. E essa linguagem aparece em 1 Reis, capítulo 22, o verso 19. Como eu disse, o grande quebra-cabeça está se mostrando para nós. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Hoje de manhã o pessoal diz: pastor, o senhor viaja rápido na Bíblia, na hora que eu estou chegando, o senhor já foi. Tá bom? Mas não se preocupe, eu leio para você aqui, 1 Reis, capítulo 22, o verso 19. Mas eu também falo para que você possa anotar aí, uma caneta num papel, para depois verificar, né? Ter isso em casa. 1 Reis 22, 19. O texto diz assim: Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor, viu o Senhor. Onde o Senhor estava? Assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Esse texto é escrito milhares de anos antes da revelação de João. E João vai contar que ele viu a mesma coisa. E ele diz que nós veremos a mesma coisa. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia não diz que uma pessoa viu uma coisa, outro viu outra, outro viu outra. Não, a Bíblia, os narradores da palavra, os homens e mulheres inspirados, que tiveram grande experiência com Deus e que a Bíblia conta a história deles, eles nunca se contradizem. Eles estão dizendo: eu vi o Senhor, Ele está no trono, e os seus estão à sua direita e à sua esquerda. Apocalipse, milhares de anos depois, João vai dizer: eu vi o trono do Senhor, e ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo estão aqueles que o rodeiam e o servem. É muito interessante isso. Salmo 47, verso 8, fala sobre isso também. Salmo 47, verso 8. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Deus se assenta no seu santo trono. O autor, lá também, milhares de anos depois, totalmente diferente do autor de Reis, confirma que o Senhor está no trono. Isaías capítulo 6, verso 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, onde ele estava? Assentado. Aonde? Sobre um alto e sublime trono. Então, quando João escreve Apocalipse capítulo 4, ele está trazendo à nossa memória toda a teologia do Antigo Testamento e dizendo: o Senhor está no trono. Quando nós entrarmos na presença do Senhor no céu, e quem está lá hoje vê exatamente isso, Deus reinando no seu trono. O que você vai ver é isso. Um teólogo chamado Sweet diz assim: João evita rigorosamente os detalhes antropomórficos. Ele vem e descreve Deus como luz, como relâmpagos, para que nós possamos entender a grandiosidade da revelação de Deus. Não dá para dizer: Deus é bonito, tem um nariz assim, tem um olho assim, Ele diz: é tão maravilhosa a presença de Deus, que a única maneira que João entende para descrever a linguagem acessível a nós é luz e relâmpagos. Volta lá para Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Ele está no céu, no trono, assentado, e o seu aspecto é semelhante ao de pedra de jaspe, de sardônio. Ao redor do trono há um arco-íris, porque o arco-íris na Bíblia é símbolo da aliança de Deus com os homens. Quando do final do dilúvio, o Senhor coloca um arco-íris no céu,
e diz que todas as vezes que nós olhássemos esse arco-íris, nós deveríamos nos lembrar da promessa dele, da aliança dele conosco, que ele não mais destruiria a terra através de uma grande inundação. Infelizmente, os símbolos da Escritura Sagrada vão se perdendo, né, ao longo da história. Mas todas as vezes que você olhar um arco-íris no céu, lembre-se que isso é símbolo da aliança de Deus com os homens. Não tem pote de ouro lá no final do arco-íris, tá certo? Eu já verifiquei pessoalmente. Um dia eu estava viajando e tinha um arco-íris saindo de um riozinho, e eu estava com 2 presbíteros no carro, no interior de Goiás. Eu disse: para o carro! O que foi? Vamos ver se tem um pote de ouro ali. Todo mundo riu bastante, e nós olhamos atentamente, tá certo? Para que não tivesse dúvida alguma. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. É óbvio, gente, que isso foi uma brincadeira entre nós, tá? Não editem a minha mensagem no YouTube. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. Olha o que diz o texto. O único que possui, está falando sobre Deus, a imortalidade. 1 Timóteo 6, 16. Que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A luz é tão forte. A ele a honra, o poder eterno. Amém. Salmo 104, verso 2, fala a mesma coisa. Deixa eu ler para você não precisa ir lá não, a não ser que você seja rápido. Salmo 104, verso 2 diz: coberto de luz, esse é o nosso Deus, como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. A palavra do Senhor, ela vai costurando os termos e mostrando para nós que não tem como os nossos olhos contemplar a beleza de Deus no céu, porque a luz vai ofuscar tamanho poder e glória. Por isso, quando Moisés pede: Senhor, deixa-me ver a tua glória, o Senhor diz: você não conseguirá ver a minha face, porque é tão santa, a luz é tão intensa que você não vai conseguir. É como se você tentasse olhar para uma luz muito forte. Verso 3 do capítulo 4. O que essas pedras estão fazendo aí no céu? Elas nos lembram as pedras do peitoral do sumo sacerdote de Êxodo capítulo 28. As mesmas pedras que o sumo sacerdote em Êxodo 28 usava no peitoral, na sua roupa, elas agora são trazidas ao céu para nos lembrar do sumo sacerdote. O que era o sumo sacerdote? Era a pessoa no Antigo Testamento que levava o sangue do animal, derramava sobre a Arca da Aliança para que Deus perdoasse o pecado do seu povo. Hebreus capítulo 4 vai dizer no verso 14 que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Então, as pedras lá de Êxodo, do sumo sacerdote, que Jesus Cristo assume e manifesta como o sumo sacerdote entre nós, a obra dele vicária por nós, ao morrer e derramar seu sangue para a remissão dos nossos pecados, é nos lembrado quando entrarmos no céu. Então, quem entra no céu, diante do trono de Deus, reconhece que Deus está reinando, Ele está no trono, reconhece a glória de Deus, que ela ofusca os nossos olhos, e reconhece a obra, é lembrado da obra salvífica de Jesus Cristo. Para que você, ao entrar no céu, não imagine que você entrou ali por suas boas obras. Você vai ser sempre lembrado pelas pedras preciosas, que também são fundamentos da cidade, mas isso é outro sermão, de que nós estamos ali por causa de Jesus Cristo, porque Ele morreu por nós, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, e que quando nós oramos, ao longo da nossa história, né, e nós pedíamos: Senhor, perdoa os nossos pecados, o Senhor nos perdoava, e é por isso que nós estamos no céu. Então, o trono de Deus nos lembra o tempo todo da obra de Jesus Cristo. Versículo 4. Tem os anciãos ali, a palavra vai agradar alguns irmãos aqui, porque a palavra anciãos aqui é a palavra presbíteros. Estão lá pertinho do trono. Os presbíteros estão pertinho do trono. Boa notícia para quem é presbiteriano. Quem é batista, não tem presbítero, está sofrendo nessa hora. Mas o texto aqui no grego vai dizer que esses anciãos, os presbíteros, estão ali e eles representam a igreja do Senhor Jesus, segundo vários teólogos, dentre eles o John MacArthur. E eles são aqueles que venceram por causa do seu testemunho. A sua perseverança é lembrada por Deus diante do trono.
Percebam, meus irmãos, quem está no céu se lembra que Deus reina. Quem está no céu é sempre lembrado pela luz que a manifestação da glória de Deus ofusca, porque Ele é maior do que nós, os nossos olhos. Quem está no céu se lembra que está ali por causa da obra de Jesus Cristo. Quem está no céu se lembra que as suas orações foram respondidas pelo Senhor. Quem está no céu é sempre lembrado que ele foi feito vencedor por causa do sangue do Cordeiro. O céu é um lugar espetacular. Versículo 5. O que mais que nós temos no céu? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aí a gente confunde. O que significa 7 Espíritos de Deus? Já que Deus é triuno, 3, 7, na linguagem de João, simboliza perfeição, plenitude, por causa dos 7 dias da criação. Quem nos conta sobre isso melhor é Zacarias, capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Lá vamos nós montar o quebra-cabeça, né? Zacarias, capítulo 4, verso 1 ao verso 10. Essa plenitude da revelação de Deus é lembrada ao longo da história de Israel através da menorá. A menorá está aqui, ó, em cima da nossa mesa ali, ó, aquela que era usado para iluminar o lugar de adoração, né, o templo. E você olhando a menorá, que está aqui em cima da nossa mesa, você vai ver que são 7 pequenos cálices onde era colocado o óleo para acender e iluminar o lugar santo de adoração. Simbolizava então a plenitude. Zacarias capítulo 4 vai contar isso, e vai aparecer lá no céu, em Apocalipse 4, Zacarias 4:1, tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, porque Deus quer usar a plenitude da nossa consciência para falar conosco. Deus não nos coloca em transe para falar conosco, Ele sempre usa da nossa capacidade intelectual, porque foi Ele que criou, e nos deu até a capacidade de sermos criativos, né? Então Deus ama dialogar conosco, e nós já vimos aqui há uns sermões atrás, antes dessa série, quando nós falamos sobre Filipenses, que Deus trabalha com a nossa mente e coração o tempo todo. Ele quer que você entenda a sua fé e que você viva a sua fé entendendo o que está acontecendo. É maravilhoso, isso alegra a Deus, né? Por isso que o culto lá de Romanos capítulo 12 é um culto racional. Não é um êxtase, um transe que você ainda não sabe, depois volta dizendo, não sei o que aconteceu. Não, você sabe exatamente o que aconteceu, porque você estava em sua plena consciência. Versículo 2 de Zacarias 4. Então esse anjo pergunta, o que vês? E eu respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isso? Respondi, não, meu senhor. Olha que diálogo interessante. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Olha o Espírito aparecendo no simbolismo do candelabro, das 7 tochas, e por aí vai, até o versículo 10. Vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 4, já deu para os irmãos entenderem. Então, o que significa esses 7 Espíritos? Significa a revelação plena de Deus, relacionando-se com o seu povo. Daí, adiante, versículo 6, do trono, como um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por detrás e por diante, e assim por diante e por detrás. O que isso significa? O mar vai nos lembrar uma outra coisa na Bíblia, que o Senhor que está se revelando no céu, onde recebe a adoração do seu povo que morreu, as almas que estão na presença dele, psique, que estão lá agora, são lembrados, quando esse trono está em cima desse mar, de uma outra figura bíblica. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quando tudo foi criado, você encontra lá em Gênesis 1:1, o Senhor dizendo que o Espírito do Senhor pairava por sobre as águas.
Isso é Gênesis, capítulo 1, versículo 1, né? 1º e 2º. E aí havia a manifestação da presença do Senhor sobre as águas. O texto de Apocalipse vai dizer que no trono do Senhor hoje, quando você entra na presença do Senhor, estou lembrando passo a passo, que eu não quero que ninguém esqueça, porque na hora que chegar lá vai lembrar, né? E aí, né, nós vamos nos alegrar. Olha, é desse jeito, né? E como eu disse hoje de manhã, pastor, é melhor do que o senhor tinha falado. Eu falei, é verdade, né? Mas a gente conseguiu ter uma visão boa. O Senhor está dizendo para nós o seguinte: eu criei o começo e o fim dessa história, o alfa e o ômega estão sob o meu domínio. Eu quero te lembrar isso, o princípio e o fim. Quem entra na presença do Senhor, reconhece que Ele reina, reconhece que Ele reina do princípio ao fim, reconhece que a glória dEle ofusca os nossos olhos, tamanha a sua santidade, reconhece que está ali porque Cristo morreu por nós, as pedras do peitoral do sacerdote, reconhece que isso é a graça do Senhor. Por isso, tudo isso caminha para uma coisa, tá? No final eu vou contar para você. Verso 7. Os 4 seres viventes, às vezes, confundem as pessoas na interpretação do que está lá no céu hoje. O primeiro ser é semelhante ao leão, e aí, por causa da figura do leão de Judá, a gente imagina que é Cristo, mas não é bem assim. O segundo é novilho, imagina assim então que seria Cristo como novilho. O terceiro, homem, encarnação de Cristo. O quarto, a águia, o Senhor reinando e dirigindo todas as coisas. Mas, na verdade, os comentaristas bíblicos concordam, e eu vou seguir a linha de George Eldon Ladd, que aqui a manifestação desses 4 relembra a nós Isaías capítulo 6 e Ezequiel capítulo 1, onde os querubins e os serafins, que representam o anelo da criação pela libertação das cadeias da decadência, são representados nessa figura. Então, esses animais, eles representam serafins e querubins ao longo da teologia de Isaías e Ezequiel. João está querendo mostrar para nós, usando Isaías e Ezequiel, que outra característica do céu é que nós seremos lembrados, através desses animais, que a natureza ainda não está redimida e que aguarda a sua redenção. Romanos capítulo 8 vai dizer isso, do verso 20 ao verso 21. Espero que os irmãos não tenham se perdido aí, né, na linha de raciocínio, que estão montando o quadro. Daqui a pouco a gente... Romanos capítulo 8, verso 20 e 21. Romanos capítulo 8, verso 20 e 21. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a natureza, quando a gente tem problemas com a natureza, aí, falta de água, fome, miséria, isso é resultado do pecado, diz a Bíblia. A vaidade humana destruiu a natureza e vem destruindo a natureza. O homem destrói a natureza que Deus criou para a manifestação da sua glória. Romanos capítulo 1 diz que a natureza manifesta a glória de Deus. Quando eu destruo a natureza, eu estou destruindo uma referência da manifestação da glória de Deus. Deu para entender? Por isso que é pecado. Então, nós somos ecologicamente corretos, devemos ser, não é? Essa tem que ser a nossa política, porque é a política divina, a política ecológica, porque a ecologia manifesta a glória de Deus, todo o ecossistema que nós temos. Portanto, quando João fala que ao entrar na presença do trono nós temos a revelação desses animais, ele está dizendo que tanto os animais, a natureza visível que aguarda a redenção, quanto os serafins e os querubins, representados nessas figuras, devem trazer à nossa memória, diante do céu, de que tudo está caminhando para um grande final, e é a esperança da expectativa da glória de Deus. Volta lá para Apocalipse 4 e vamos encerrar o que vemos hoje e o significado de tudo isso. Verso 8. Os 4 seres viventes, eles têm, cada um deles, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando
Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Doxa kai time, né? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Onde nós chegamos? Qual é a conclusão sobre essa nossa expectativa do que é o céu hoje? O céu hoje é esse lugar da revelação final. Os 24 anciãos, existe uma discussão teológica, e aí você pode escolher qualquer uma delas para levar para casa, porque não vai interferir na sua salvação. Alguns teólogos acham que 12 anciãos são as 12 tribos de Israel e os outros 12 são os apóstolos, 12 mais 12, 24, Antigo e Novo Testamento, estão ali representados. Outros teólogos vão dizer que eles representam a igreja na sua totalidade, inclusive a igreja manifestada nos tempos antes de Cristo e depois de Cristo, que estão na presença do Senhor. Eu, particularmente, gosto mais da ideia dos 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. Essa é a minha opção, mas você pode ficar com a sua. Diz que 0801 para a opção 1, 0802 para a opção 2, né, meus irmãos? Mas isso não interfere em absolutamente nada na nossa relação com o Senhor. O que interessa é que, sendo essa a primeira interpretação a segunda, as duas concordam, e todos os teólogos concordam com ela, manifesta a igreja do Senhor Jesus Cristo ali reunida, adorando o Senhor na plenitude da beleza de Deus. Bom, eu entrei na presença de Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. A manifestação do poder de Deus, capítulo 4, faz com que no céu eu adore a Deus. Capítulo 5, versículo 8, de Apocalipse mesmo. Olha o que diz o texto. E quando ele toma o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí, o texto vai dizer no versículo 9, que nós vamos entoar o novo cântico. Então, o que acontece? Por que que as pessoas que entram no céu ficam cantando e adorando ao Senhor? O capítulo 4 explicou tudo. Quando eu for para o céu, eu vou fazer o quê? Quando você for para o céu, quando você entrar na presença de Deus, quando entrar na presença do Senhor, ainda guardando a ressurreição, estou falando no céu de hoje, no céu que agora existe, o Senhor vai trazer o tempo todo a nossa memória de que Ele criou todas as coisas, do princípio e o fim, o trono está sobre as águas, que Ele reina, Ele é o alfa e o ômega, sobre toda a criação, que a sua glória é maior do que os nossos olhos podem suportar, que a sua santidade é maior que os nossos olhos podem suportar. Nós seremos lembrados que essa natureza que sofre tanto aguarda, porque os animais estão ali, representando essa natureza, a redenção. Nós vamos ser lembrados pelas pedras que Cristo morreu por nós, e porque seremos lembrados de que tudo isso aconteceu na nossa história, trará ao nosso coração a paz e nenhuma preocupação, quem está no céu, com o que está acontecendo aqui, porque as orações do povo de Deus, capítulo 5, versículo 8, são cuidadas pelo próprio Deus. O povo de Deus ora, por isso não há estresse no céu, porque quem está no céu não se preocupa, não anda ansioso por coisa alguma, porque ele sabe que Deus está cuidando, ele está vendo Deus cuidar de cada oração que chega na presença dele. Enquanto vimos hoje pela manhã que quem vai para o inferno fica em tormentos, odiando a si mesmo e preocupado com quem ficou, quem está no céu só está deliciando-se com a visão do trono de Deus, sabendo o que Deus fez e sabendo o que Deus está fazendo quando Ele recebe a oração dos santos e cuida dela. Qual é o resultado de quem vê isso, gente? Só tem um resultado: cantar. E ele canta, diz o versículo 9 do capítulo 5, e ele solta a plenos pulmões o louvor da glória de Deus, como quem está no céu, psique, com a sua alma, está agradecido
Porque ele sabe quem é Deus, ele sabe o que vai acontecer depois, ele vê Deus cuidando dos seus santos, ele vê Deus recebendo as orações, ele vê a manifestação do cuidado de Deus, ele vê que Deus vai restaurar, e ele sabe que Deus vai restaurar todas as coisas, ele sente trovões, relâmpagos, luzes, o trono sob aquele mar de cristal, ele reconhece várias almas que estão ali ao seu redor, louvando a Deus, e todos estão olhando só para o trono, lá ninguém fica olhando para o trono e olha para o lado, fulano aqui, gente, esse céu está muito desorganizado, né? Não, está todo mundo focado, o foco na soberania e no trono de Deus, o coração está alegre, e aí você vai dizer, mas pastor, a pessoa vai ficar orando ali, louvando a Deus por tanto tempo, o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. 2 Pedro capítulo 3, conta para nós, que um dia é como 1000 anos, ou 1000 anos, ou 1000 dias, como um na presença do Senhor, é 2 Pedro capítulo 3, depois você lê. 2 Pedro capítulo 3, vai falar sobre isso. Quem está na presença do Senhor não fica preso ao cronômetro, ao cronos, mas desfruta do kairos, do tempo de Deus. E para ele, passa assim, milhares de anos, como um segundo. Quando você está se divertindo num lugar, o tempo passa rápido, não passa? Não tem dias que passam mais rápido do que os dias de férias. Tanto é que quando você volta a trabalhar, no segundo dia você já está precisando de férias. Porque você estava se divertindo. Você estava se divertindo. Assim é o céu hoje. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela viva esperança que o Senhor coloca nos nossos corações, desse lugar espetacular, magnífico, indescritível, tamanha beleza, a sublimidade da presença do Senhor. Obrigado, Senhor, pela revelação de João, manifestação da Tua misericórdia para conosco. Obrigado porque a Tua palavra é revelação do começo, no Gênesis, e a revelação de todo o final no Apocalipse. E por isso, Deus, nós temos agora essa certeza de que o Senhor nos espera para que juntos possamos, como igreja, um dia viver a plenitude do seu projeto na Nova Jerusalém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor responde questões tão profundas do nosso coração. Nós sabemos de onde viemos, quem somos e para onde vamos. E isso traz ao nosso coração adoração verdadeira, sincera, segura. Ó Deus, não permita que os afazeres e as preocupações do nosso dia a dia nos façam esquecer da beleza e da riqueza dessa esperança, que estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos garante que hoje, agora, as nossas orações sobem como um aroma suave à Tua presença. E que o Senhor dos céus toma conta das nossas orações e responde com a Tua graça. Nós somos gratos pela obra de Jesus Cristo, morte e ressurreição, que nos garante a vitória sobre a nossa morte, e a ressurreição e a vida eterna. Oramos agradecidos, pedindo a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.